Muito bom dia, virtuosas e corajosas, mulheres ousadas, homens corajosos e fortes também. Está começando nessa madrugada mais A Promessa do Dia. Eu tenho certeza que hoje Deus vai falar nessa madrugada ao seu coração. Hoje Deus tem uma promessa para a tua vida de restauração, uma promessa de propósito, porque é disso que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar os 3 segredos para você ter a coragem de cumprir o teu propósito. É isso mesmo, querido. Se tiver medo, olha, sem coragem a gente não cumpre o nosso propósito. A gente vai parar no meio do caminho. E não é isso que eu quero para você. É por isso que a promessa do dia existe, tá bom? O vídeo de hoje tá bem rápido, por isso que eu quero que você já curte, já comenta, já compartilha, porque nós vamos liberar 3 segredos para você viver o teu propósito. E eu quero já declarar nessa madrugada. Eu quero declarar, porque ainda não amanheceu, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai viver. Ainda em 2022, você vai viver sinais do seu propósito. Deus vai cumprir aquela promessa que você já tinha esquecido no seu coração, mas que você ainda se lembra. Amém? Você vai viver o teu propósito, você vai dar muitos frutos. Eu profetizo isso em nome de Jesus, amém? E se você recebe, já pega teu papel, já pega tua caneta, vem pra cá, porque rapidinho nós vamos começar a te dar aí o que você tem que fazer, né? As orientações que estão na Bíblia, no livro de Gálatas, tá? Que você precisa fazer aí para cumprir seu propósito e ser uma bênção em nome de Jesus. Abre lá em Gálatas 4, onde nós já vamos entregar a primeira chave, tá? Eu fico dizendo que eu vou fazer suspense, mas eu não consigo, gente. Vamos entregar essa primeira chave, tá lá em Gálatas, e eu quero dizer para você que a terceira tá incrível. A terceira é a melhor delas. Então fica nesse vídeo até o final para você pegar e anotar, começar a pôr em prática ainda hoje, tá? Esse terceiro segredo. Vamos lá. Fala assim, ó. Gálatas 4:1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Olha que interessante. Aqui ele está falando de mim e de você. Paulo está falando de mim e de você. Ele fala assim, ó, em todo tempo que o herdeiro, nós somos herdeiros de Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar o sacrifício de Cristo. Ele fala bem aqui, até ele comenta, você lê na sua casa. Ele fala que antes nós vivíamos da lei, que é a época de Moisés, né? Olho por olho, dente por dente, mas agora vivemos pelo sacrifício de Cristo, pela graça, pela remissão dos pecados. E aí nos fez filhos, o sacrifício de Jesus nos fez filhos, filhos amados e herdeiros e co-herdeiros com Ele. Por que eu tenho que saber disso para cumprir meu propósito? Porque muitas pessoas, queridos, têm uma visão deturpada de Deus. Tem uma visão que Deus é maldoso ou que Deus está castigando por alguma coisa, sabe? Não tem a visão, e tem uma visão de servo também. Olha a visão de menino, Paulo chama uma visão de menino, então a gente precisa de amadurecimento para viver o propósito. Paulo fala assim, ó, ainda que o menino seja dono de tudo, lê aí em Gálatas 4, ele ainda assim, ele vai ser servo, ele não vai ser herdeiro. Ele chama a gente de herdeiro e se a gente não tiver um amadurecimento, nós vamos agir como servos. Mas essa não é a vontade de Jesus. Essa não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que você se veja como filha e como filha amada. Amém? Eu não quero hoje que você se vive, e essa já é primeiro segredo. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, estão fazendo a sua obra e só se vendo como serva. Não, eu sou serva, eu tô aqui para servir. Amém? A Bíblia diz que o maior é o que serve, mas você é mais do que serva, você é filha, filha amada. Você tem intimidade com Ele a ponto de chamá-lo Abba, Pai. Amém? Eu não sei como é que vocês gostam de chamar Jesus na oração, mas eu gosto de chamá-lo de Abba Pai, amém? Olha que interessante, o que ele fala aqui, ó, e porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Gálatas 4, versículos 5 e 6, queridos. Olha aqui, ó, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei,
para remir os que já estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, ou seja, a partir do momento que você foi aceito como filhos, você não precisa mais se ver apenas como servos. Amém? E isso é uma ousadia, isso é um lugar que Deus quer que você ocupe, o lugar de ser filhos e filhos amados. Amém? Porque quando nos sentimos amados, sabe o que a gente tem vontade de fazer? A gente tem vontade de falar para o outro que ele é amado também. A gente tem vontade de começar a pregar o evangelho nas ruas, nas esquinas, nos ônibus. Então, queridos, o amor ele contagia. É por isso que a Bíblia vai dizer que o amor é o maior dom. Então, um servo, você não vê um servo muito contagiante, muito, sabe, para falar, para dizer, mas o filho não. O filho, ele é amado, ele tem intimidade do Abba Pai. Ele quer que outra pessoa que está nas trevas, que não conhece ou que não tem intimidade com o Pai, ele quer que ele tenha também. E é por isso que eu profetizo na tua vida que você vai deixar de ter um olhar de menino, um olhar de apenas servo. E esse servo não é aquele que trabalha na casa de Deus, não. É aquele servo que vive debaixo de jugo. Aquele servo que vive dizendo, quem sou eu para Deus me ouvir? Quem sou eu para merecer isso? É esse tipo de servo que eu estou dizendo, que você vai perder essa visão de servo e vai começar a trocar sua visão de servo para a visão de filho, filho amado e filho íntimo. Amém? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você não é a sua fase, queridos. Anote isso, você não é a sua fase. Você pode estar passando uma fase terrível hoje, mas se você tiver persistência, se você tiver tolerância, se você tiver humildade e foco no processo, eu acho que foco no processo se resume a confiança. Você não vai parar no meio do caminho. Então você não é a sua fase. Vamos falar lá de Isaac. Quando você vai lá para Gálatas, olha o que Gálatas fala. Gálatas 4:27. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dará luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os das que têm marido. Olha o que Deus está dizendo. Você que se sente estéril, você que não dá filhos, que não dá frutos na presença de Deus, você que acha que o teu propósito morreu no meio do caminho, que você já até esqueceu, afundou aí nos estudos ou afundou no trabalho, nada contra, mas você perdeu o foco do teu propósito porque você falou, não, isso não é para mim. Não, na primeira dificuldade você simplesmente desistiu. Eu quero dizer para você voltar. E assim como Isaac tinha uma promessa, cresceu Abraão falando da promessa, ele ouviu Deus, ele ouviu Abraão falando de Deus para ele ouviu ele dizendo que ele era o filho da promessa, e ele começou a entender o que era a promessa, ele começou a lembrar da promessa, mesmo quando Abraão se foi. Eu quero hoje que você se lembre da sua promessa, porque só cumpre o propósito quem tem uma promessa, quem está debaixo de palavra. Você quer cumprir o propósito? Você quer ter um propósito? Quer ter coragem de estar ali para cumprir? Você precisa estar debaixo de palavra. Stephanie, eu não me lembro da palavra que eu recebi. Então comece a meditar, queridos. Comece a ler a Bíblia. Comece a ter tempo com Deus, tempo de qualidade para ler a palavra dele. Comece a ter um tempo de oração. E você que esqueceu da sua promessa, mas lembrou com esse vídeo, amém, comece a orar por ela, comece a orar sobre essa promessa. Eu até anotei aqui, Isaac tinha uma promessa, sabia da sua promessa, ele perguntava e lembrava o tempo inteiro da promessa. E a minha pergunta é, qual é a sua promessa? Qual é a promessa que Deus te fez, que te sustentou e te trouxe até aqui? Eu sei que existe uma palavra. O motivo de você não ter caído, o motivo de você não ter desistido, o motivo de você não ter ficado arruinada, foi porque você tinha uma palavra na sua vida, você tem uma palavra na sua vida, você está debaixo de palavra, mas você não está reivindicando essa promessa. E para você viver o teu propósito com coragem, você precisa reivindicar em oração. Senhor, tu fizeste essa promessa. Senhor, o Senhor falou lá em Isaías 45, o Senhor falou lá em tal livro. O Senhor falou lá em Gálatas 27, que é para se alegrar estéril, que mais filhos eu vou ter, que hoje me sinto estéril, do que a que dá luz. Então isso aqui é uma promessa para você. Amém? Então eu quero que você se conecte com a promessa que um dia você esqueceu. Tá? O
Você tem que lembrar que você é filha amada. Você tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Você tem que ter intimidade com o Pai a ponto de chamá-lo ele de paizinho, mudar a mentalidade de servo. E você tem que ter uma promessa e declarar a promessa e começar a orar sobre a promessa, viver debaixo de palavra, e aí a coragem vai vir, porque a coragem não vem de nós, a coragem vem do Espírito Santo. Porque você acha que se não for o Espírito Santo para me levantar e me dar força, você acha que eu tô aqui 4h29? Não tô não, queridos. Quem me dá forças é o Espírito Santo, é o mesmo que vai te dar forças. Eu profetizo em nome de Jesus que o Espírito Santo vai te levantar nas madrugadas, que ele vai colocar fome e sede no teu coração tão grande que tu vais nem dormir, tu vais levantar na madrugada para orar, para adorar. Porque quando nós estamos com fome e sede do Pai, não há sono, não há cansaço. Queridos, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, mas eu creio que eu amo fazer isso aqui. E eu peço forças a Deus sim, porque tem hora que o cansaço bate, tem hora que muitas coisas acontecem pra gente não cumprir o propósito. Mas a Bíblia fala que quando estamos debaixo de palavra, debaixo da promessa, Ele é a nossa força, Ele é o teu escudo, Ele vai fazer você subir como águia. Os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, você vai precisar esperar no Senhor para você ter coragem, para você cumprir teu propósito. Eles subirão como águias e não se cansarão. Eu profetizo isso na sua vida. E o 3, tá? O tópico 3, o segredo 3 é que você precisa viver a liberdade que Cristo Jesus te resgatou. Porque foi para a liberdade que Cristo Jesus nos resgatou. Você é livre, querido, livre do pecado. Você é livre, você pode fazer uma oração aí agora e falar: Senhor Jesus, entra aqui na minha vida, perdoa os meus pecados, eu me arrependo de verdade de tudo aquilo que eu fiz, e o Espírito Santo vai estar junto com você novamente. Você é livre para adorar, você é livre para ir para a casa do Abba, você é livre para dobrar seus joelhos aí agora, dobrar seus joelhos agora e fazer uma oração. Você é livre, o jugo não pode te prender. E o que o Senhor Jesus quer que nós façamos? O que é viver o propósito de Deus, se não é viver a liberdade que Ele nos entregou? Tem pessoas que sabem o propósito, sabem o que tem que fazer, mas se sentem presas, e estão realmente. Estão presas, não têm coragem de ser quem são nas redes sociais, não têm coragem de ser quem são no seu Instagram, no seu canal. Queridos, Deus te fez livre, foi para a liberdade que Cristo te resgatou. Então você precisa aceitar este sacrifício de cruz para que hoje você fale abertamente: olha, só Jesus salva, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade. O propósito é o ide, o propósito é falar, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse é o propósito. O propósito é trazer vidas que achavam que tá pesado demais, que é pecador demais, que não é digno. Esse é o propósito. Você olhar para essas pessoas e falar assim: ei, o fardo do Espírito Santo é leve, é suave. Vinde você que está cansado, vem você que está cansado, sobrecarregado. O fardo do Espírito Santo, ele é leve. E é isso que Ele quer que você viva. Ele quer que você deixe essa vida de prisão, essa vida de timidez, essa vida de medo. Porque se tem, queridos, uma estratégia que o diabo usa para parar o nosso propósito, é o medo. Ele usa medo da crítica, ele usa medo do que vão dizer de você, ele usa medo das câmeras, ele usa medo de você falar em público, medo de tudo. Ele usa medo para te parar. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus que todo laço do medo, toda cadeia, prisão, algemas do medo na sua vida, de você cumprir teu propósito, cai por terra em nome de Jesus. Receba coragem, receba ousadia do reino, receba em nome de Jesus intrepidez no falar com ousadia o evangelho, para você cumprir o teu propósito e se posicionar diante de Deus e diante dos homens. Amém? Essa foi a promessa do dia. Já dá aquele like. Comenta aqui, ó, eu recebo, eu acesso, eu tomo posse. Comenta aqui, ó, eu não sou mais escravo do medo. Coloca aí embaixo, eu não sou mais escravo do medo. Cristo te libertou. Você precisa se sentir filha. Você precisa se sentir filha, filha amada. Viver a liberdade que Cristo te libertou. E principalmente andar debaixo de palavra. Isso vai te dar grande coragem e energia para cumprir teu propósito. Beijo, eu sou Stephanie de Mello. Ninguém te para. Tá profetizado em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, mais A Promessa do Dia.